Minha cunhada sempre fez de tudo para me pintar como louca diante do meu irmão, mas consegui virar o jogo e presenciar a expressão dela quando percebeu que, agora, era ela quem parecia desequilibrada aos olhos dele. Desde que o Rian começou a namorar a Martina, ficou claro para mim que ela só tinha um objetivo: me afastar da vida dele. Depois que perdemos nossos pais ainda adolescentes, restamos só nós dois no mundo, o que me tornava a única barreira entre ela e o controle total sobre ele. Quando a conheci, ela veio toda simpática, cheia de sorrisos, mas bastou eu comentar que tenho autismo severo e pedir para tomar cuidado com meus gatilhos. Ela sorriu ainda mais, como se já estivesse arquitetando alguma coisa. Não perdeu tempo. Começou a plantar dúvidas na cabeça do Ryan. Me chamava de isso quando ninguém ouvia, só pra me irritar na frente dele, e misturava ingredientes que eu odiava nos meus smoothies, só pra ele ver minha reação. Quando eu reclamava do gosto esquisito, ela fazia pose de especialista em saúde mental, sugerindo terapia e tratamento, como se estivesse preocupada. E só piorou. No aniversário do Rian, fomos jogar boliche, e quando fui ao banheiro, ela foi logo atrás. Aproveitou que estávamos sozinhas, apagou as luzes com um aplicativo de luz estroboscópica e provocou uma crise forte em mim, sabendo exatamente o que aquilo causaria. Ela gritou por ajuda, me segurando, e quando chegaram, contou a todos que as luzes do banheiro tinham me afetado. Eu estava tão transtornada que nem consegui me explicar. Depois veio meu aniversário. Ela passou semanas fingindo se preocupar com minhas necessidades sensoriais, mas usou tudo contra mim. Colocou luzes de LED piscando escondidas, aromatizantes que me faziam mal, sons altos, e até timer apitando de tempos em tempos quando estávamos a sós. Fiquei quieta, achando que uma hora ia melhorar. Não melhorou. O episódio que me derrubou de vez foi num dia em que visitei a casa deles, e o Rian saiu rapidinho. Aproveitei para ir ao banheiro, deixei meu celular na mesa, e assim que entrei, a Martina trancou a porta e apagou a luz, sabendo que eu sou claustrofóbica. Entrei em pânico, chorei, e implorei por uns 20 minutos enquanto ela ria do lado de fora. Quando o Rian chegou, ela me soltou. Apertou meu braço e sussurrou que faria pior se eu contasse pra ele. Depois me levou até ele dizendo que eu tinha tido um surto por causa de ervilha no jantar. No jantar de formatura do Rian, num restaurante, tive certeza que estava sozinha. Deixei cair o copo de água sem querer e, na hora, a Martina sussurrou um insulto capacitista só pra eu ouvir. Contei pro Rian ali mesmo, mas ele não acreditou. Riu dizendo que ela era experiente, trabalhava com crianças especiais e nunca falaria isso. Falou que eu devia ter entendido errado. A Martina me olhou e sorriu, daquele jeito cínico. Fui pra casa decidida. Se quisesse justiça, teria que agir por conta própria. Passei semanas observando os hábitos dela e treinando minha cara de inocente no espelho. Como sempre fui imune à era venenosa, bolei um plano. Numa visita, a Martina falou que queria comer melhor. Então preparei um smoothie com couve e espinafre e misturei folhas de era venenosa. 4 horas depois, ela estava cheia de vergões, gritando pro Rian que eu tinha envenenado ela. Mas ele tinha visto eu tomar o mesmo smoothie. Então só olhou pra ela como se estivesse exagerando. Isso foi só o começo. 2 semanas depois, quando fui visitá-los, deixei testes de gravidez positivos no lixo do banheiro dela e esperei. O Rian achou, e como eles estavam sem relações por motivos médicos, rolou uma baita briga. Ele acusou ela de traição. Ela disse que fui eu que plantei os testes. No fim, ele acabou perdoando depois de fuçar o celular dela, mas ficou desconfiado, principalmente com o tanto que ela me acusava. E aí veio meu último movimento. No jantar de 10 anos de falecimento dos nossos pais, na casa deles, a Martina passou a semana toda se arrumando, comprou unhas caras e vestido branco de grife. Levei flores pro memorial e, ao colocá-las, derramei azeite perto da cadeira dela. Pouco depois, ela se levantou para brindar e escorregou feio. Tentou se segurar na mesa, mas se deu mal. As unhas quebraram todas, e ela ainda derrubou vinho tinto no vestido. Ela ficou ali no chão, chorando de dor. As unhas igual àquela cena do Bob Esponja com os dedos quebrados. Todo mundo correu para ajudar, inclusive eu. E foi aí que ela perdeu o controle de vez. Me puxou pelos cabelos, me deu um tapa no rosto e gritou pra todo mundo que sabia que eu estava armando contra ela. Caí de propósito. Segurei o rosto e pedi ajuda olhando ao redor. Foi a primeira vez que o Rian tomou meu lado. Mandou ela sair dali na mesma hora, enquanto ela gritava que ele estava caindo na manipulação da irmãzinha problemática. Eu olhava pra ela, sentada no chão, e naquele momento, sorri igual ela tinha sorrido pra mim no primeiro dia. Vi o rosto dela ficar roxo de raiva, e ela tentou vir pra cima de novo, mas o Rian teve que segurar. Nossos tios estavam lá, parados, chocados. O tio Carlos ainda pegou o celular pra filmar. Martina gritava que eu era má e manipuladora. Contou pra todo mundo que eu tinha envenenado ela e plantado testes de gravidez. O Rian parecia sem saber o que fazer, só pedia pra ela se acalmar, mas não adiantava. No fim, ele teve que arrastar ela pra fora. Fiquei sentada no chão chorando. A tia Silvia veio me ajudar. Não parava de perguntar se eu estava bem. Eu só acenei que sim, mas ainda segurava o rosto, que realmente doía.
Olhei pela janela e vi o Rian e a Martina discutindo perto do carro. Ela apontava para casa e gritava, ele com as mãos na cabeça, visivelmente estressado. Depois de uns 10 minutos, ele voltou sozinho, pediu desculpas para todo mundo e disse que a Martina tinha ido embora. Depois veio falar comigo, perguntando se eu estava mesmo bem. Falei que meu rosto estava doendo, mas disse que ia ficar tudo bem. Ele ficou com aquela expressão de culpa e só falou que depois a gente conversaria. O resto do jantar foi super estranho. Ninguém quis comentar o que tinha acontecido. Só comemos em silêncio e lembramos algumas histórias da mãe e do pai. O Rian não largava o celular. Dava pra perceber que a Martina não parava de mandar mensagem. Quando cheguei em casa naquela noite, fiquei me sentindo diferente. Por um lado, estava aliviada porque o Rian finalmente percebeu quem ela era de verdade. Mas por outro, bateu um peso na consciência. Nunca quis acabar com o namoro deles. Só queria que ela parasse de me machucar. No dia seguinte, o Rian me ligou cedo. Disse que ele e a Martina tinham tido uma conversa longa. Ela até reconheceu que pode ter passado um pouco dos limites, mas continuou jurando que eu estava tentando sabotar ela. Ele foi direto e perguntou se eu tinha feito alguma coisa contra ela. Neguei. Disse que só queria me dar bem com ela. Ele suspirou, falou que acreditava em mim, mas que a Martina estava realmente chateada, e perguntou se eu toparia encontrar os dois para tentar resolver a situação. Aceitei, porque sinceramente, o que mais eu podia fazer? A gente se encontrou numa cafeteria mais tarde. A Martina estava com uma cara péssima, ainda com marcas da alergia no rosto e os olhos inchados. Nem olhou na minha cara quando sentei. O Rian começou dizendo que a gente precisava se comunicar melhor, que claramente estava rolando uns mal-entendidos. Mas a Martina logo cortou. Disse que não tinha mal-entendido nenhum e que eu perseguia ela desde o começo. Fiquei quieta. Só deixei ela falar. Ela começou a jogar na roda o lance do smoothie e dos testes de gravidez. Até inventou umas coisas que eu nunca fiz. Tipo o brinco dela que sumiu depois que eu fui lá e o laptop que pegou vírus depois que usei. O Ryan começou a ficar cada vez mais desconfortável a cada acusação, até que ele falou que ela estava sendo paranoica. Foi aí que a Martina perdeu a linha. Disse que ele sempre ficava do meu lado porque eu era a irmã autista dele, que eu usava isso para manipular todo mundo. Não aguentei. Comecei a chorar de verdade. Não era drama, era de dor mesmo. Porque mesmo tendo feito umas coisas erradas, escutar aquilo foi um baque. O Rian ficou indignado. Disse que ela tinha passado de todos os limites, que meu autismo não era algo que eu usava, era algo que eu vivia todos os dias. A Martina revirou os olhos e ficou dizendo que eu já estava manipulando ele de novo com o meu choro. Não aguentei, levantei e fui embora. O Rian ainda tentou me chamar, mas não olhei para trás. Só fui direto para casa e me tranquei no quarto. Uma hora depois, o Rian apareceu no meu apartamento. Ficou batendo tanto tempo até eu abrir. Ele estava exausto. Contou que a Martina foi embora logo depois que saí e que tiveram outra briga gigante no estacionamento. Falou que estava começando a enxergar um padrão nela. Eu só balancei a cabeça e fui fazer um chá pra gente. Sentamos no sofá e ele pediu que eu fosse completamente sincera. Queria saber se eu realmente tinha colocado era venenosa no smoothie dela. Olhei nos olhos dele e falei que não, que provavelmente ela teve reação a outra coisa. Ele ficou um tempo me encarando. Depois disse que queria acreditar em mim. Aí me contou uma coisa que me pegou de surpresa. A Martina já tinha feito coisas do tipo com a ex dele. Acusou a menina de roubo e mentira. Arrumava briga em todas as reuniões de família. No final, a ex terminou com ele porque não aguentava mais a Martina. Perguntei por que ele continuou com a Martina depois disso. Ele disse que ela tinha convencido ele de que a ex era o problema, que era ciumenta e queria separar os dois. Mas agora ele estava vendo tudo se repetir comigo. Ficamos conversando por horas. Ele contou como a Martina surtava se ele passava tempo demais comigo. Fazia chantagem emocional. Dizia que ele me priorizava. Distorcia tudo que eu falava para me pintar como vilã. Eu quase não falei. Só fiquei ouvindo. Por dentro me sentia culpada, mas ao mesmo tempo aliviada. Estava claro que ela queria mesmo me afastar dele. Os dias seguintes foram tranquilos. O Rian avisou que precisava de um tempo longe de nós duas para pensar. Eu respeitei e não procurei ele, mas a Martina não entendeu o recado. Ela começou a aparecer no meu prédio. Da primeira vez, bateu educadamente na porta. Quando abri, disse que queria conversar de mulher para mulher. Deixei ela entrar porque fiquei curiosa. Erro meu. Mal a porta fechou, ela agarrou meu pulso com força. Falou que sabia o que eu tinha feito e que eu não ia escapar. Disse que o Rian podia ser ingênuo, mas ela não era. Soltei meu braço e pedi para que ela fosse embora. Ela riu e disse que eu ia ter que fazer mais do que um smoothie com era venenosa e testes de gravidez falsos. Falou que ia me desmascarar e mostrar para todo mundo quem eu era de verdade. Depois saiu. Fiquei tremendo. Percebi que tinha subestimado até onde ela podia chegar. No dia seguinte, ela voltou. Dessa vez com uma pasta. Passou direto por mim. Jogou um monte de papéis na mesa de centro. Cópias de fóruns sobre autismo. Com posts grifados falando de pessoas autistas que manipulavam os outros. Disse que estava montando um dossiê para mostrar pro Rian que eu estava fingindo autismo só para chamar atenção. Falei que aquilo não tinha nada a ver comigo, mas ela disse que não importava, que ia fazer ele ver a verdade sobre mim de qualquer jeito. Pedi de novo para ela ir embora.
Aí ela ainda jogou os papéis em cima de mim antes de sair batendo a porta. Eu devia ter ligado pro Ryan na hora, mas não queria que parecesse que eu estava tentando botar ele ainda mais contra ela. Então fiquei quieta. Outro erro. O assédio dela só piorou. Começou a ligar no meu trabalho fingindo preocupação com minha saúde mental. Disse pro meu chefe que eu estava tendo crises e podia ser perigosa. Ainda bem que meu chefe já me conhecia e não deu bola. Mas foi super constrangedor ter que explicar por que a namorada do meu irmão estava fazendo aquilo. Ela também passou a me seguir. Via o carro dela no mercado, no parque onde eu caminhava. Nunca me abordava. Só queria que eu notasse que ela estava ali, me vigiando. Até que, numa madrugada, acordei com batidas fortes na porta. Eram 3 da manhã. Olhei pelo olho mágico e vi a Martina bêbada, gritando que eu tinha acabado com a vida dela. Não abri a porta, só liguei pro Ryan. Ele chegou uns 20 minutos depois, com cara fechada. Fiquei olhando pelo olho mágico enquanto ele discutia com ela no corredor, até conseguir que ela fosse embora. Depois ele bateu na minha porta e eu deixei ele entrar. Ele pediu desculpa várias vezes. Ele me contou que ela andava bebendo demais e estava cada vez mais imprevisível. Disse que tentou terminar com ela mais cedo naquele dia, mas ela ameaçou se machucar. Falei que isso não era responsabilidade dele. Ele respondeu que sabia, mas se sentia preso naquela situação. Ficamos conversando até o amanhecer. Ele abriu o jogo sobre o quanto tudo tinha ficado tóxico. Ela quebrava coisas no apartamento quando brigavam, ameaçava inventar mentiras para o chefe dele, dizia que ia destruir nossas vidas se ele terminasse. Aquilo me destruiu. Nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Só queria que ela parasse de me machucar, mas agora ela tinha perdido o controle e estava arrastando o Ryan junto. Falei pra ele que ele precisava se afastar dela. Ele disse que estava tentando, mas que ela não aceitava de jeito nenhum. Ele estava com medo do que ela poderia fazer. A semana seguinte foi um tormento. A Martina conseguiu piorar tudo. Ligava pro meu trabalho o tempo todo, deixava bilhetes maldosos no meu carro, criou perfis falsos nas redes sociais só pra me atacar, chegou a inventar mentiras pros meus amigos. O Ryan tentou fazê-la parar, mas ela não queria saber. Ele acabou ficando comigo a maior parte das noites, porque ela destruía o apartamento quando ele saía. Ele me mostrou fotos de pratos quebrados e buracos nas paredes. Foi assustador, até que ela passou de todos os limites. Cheguei do trabalho e encontrei a porta destrancada, mesmo tendo certeza de que tranquei ao sair. Entrei devagar e vi meu apartamento revirado. Minhas roupas todas cortadas, a TV destruída, minhas coisas de conforto para o autismo arruinadas. Em cima da cama, um bilhete. Isso é só o começo. Liguei pra polícia na hora. O Ryan me encontrou do lado de fora enquanto eles faziam a vistoria. Ele estava destruído. Contou que a Martina tinha uma cópia da chave porque um dia regou minhas plantas. E ele esqueceu que ela ainda estava com a chave. Os policiais tiraram fotos, fizeram o boletim e disseram que, sem provas de que era ela, não dava pra fazer muita coisa, mas sugeriram que eu pedisse uma medida protetiva. O Ryan disse que testemunharia sobre o comportamento dela, se fosse preciso. Aquela noite dormi em um hotel, com o Ryan junto. Ele afirmou que tinha terminado de vez com a Martina e já tinha chamado um chaveiro para trocar as fechaduras do apartamento deles. Disse que ia lidar com qualquer ameaça dela, só queria que ela sumisse das nossas vidas. No dia seguinte, fomos ao fórum. Entrei com o pedido da medida protetiva, e o Ryan foi como minha testemunha. Ele contou das ameaças e perseguições, mostrou mensagens onde ela admitia me seguir. O juiz concedeu uma ordem temporária, e a Martina seria notificada naquele mesmo dia. Achamos que aquilo ia resolver tudo, mas estávamos enganados. Pelo visto, ela foi notificada no trabalho e surtou feio. O chefe do Ryan ligou contando que ela gritou meu nome na frente dos clientes, jogou coisas e precisou ser escoltada pra fora. Foi demitida na hora, e isso só piorou tudo. Agora ela não tinha mais nada a perder. Logo depois apareceu no trabalho do Ryan, e a segurança precisou tirá-la à força. Ela gritava que o Ryan era abusador, e eu era uma manipuladora que destruiu a vida dela. Filmagens apareceram na internet. O chefe do Ryan até foi compreensivo, mas pediu que ele resolvesse logo a vida pessoal. Ryan ficou devastado. Lutou tanto pela reputação dele, e agora só falavam da ex-maluca. Naquela noite, a Martina descumpriu a medida protetiva. Foi até o prédio do Ryan, não conseguiu entrar por causa das fechaduras novas, mas ficou gritando do lado de fora e jogando pedras na janela dele. Os vizinhos chamaram a polícia. Quando chegaram, ela tentou fugir, mas acabou detida. O Ryan me ligou da delegacia. Ela estava sendo acusada de violar a ordem e de depredação. Ele parecia aliviado, mas também abatido. Por mais que tudo tivesse acontecido, um dia ele já tinha amado ela. Fui até a delegacia para prestar depoimento. A Martina estava numa cela, me viu pela janela e começou a gritar de novo, dizendo que eu tinha vencido e manipulado todo mundo. Os policiais tiveram que levá-la para outra cela. Um deles contou que ela já estava naquele estado há horas, só falando de mim sem parar, parecia mesmo desestabilizada, e talvez precisasse de avaliação psicológica. Saímos de lá exaustos. O Ryan dormiu no meu hotel de novo. Nenhum de nós se sentia seguro em casa. Pedimos pizza, assistimos filme bobo, evitamos falar da Martina. Só queríamos nos sentir normais por algumas horas.
No dia seguinte, o celular do Ryan não parava. A mãe da Martina ligava sem parar. Quando ele atendeu, ela implorou para ele retirar as acusações, dizendo que a Martina estava em surto, que aquilo não era do feitio dela. O Ryan colocou no viva voz para eu ouvir. Ele explicou com calma tudo o que a Martina tinha feito, mas a mãe dela continuava arrumando desculpas, dizendo que a filha estava estressada com o trabalho, ou que eu devia ter provocado de alguma forma. Aí o Ryan perdeu a paciência e falou que a Martina estava abusando de nós 2 há meses, que ela precisava de ajuda, mas ele não podia mais ser o responsável por isso. A mãe dela chorou, disse que estávamos acabando com a vida da Martina. O Ryan desligou. Depois a gente soube que a mãe dela pagou a fiança. A medida protetiva seguia valendo, mas nós ficamos inseguros. O Ryan foi ficar com nosso tio Carlos por precaução, e eu me mudei temporariamente para casa da Ana. Achamos que a Martina ia se acalmar depois de uns dias na cadeia. Erro nosso. Ela criou um blog para falar de mim, postava histórias absurdas dizendo que eu era uma manipuladora perigosa que tinha feito dela um alvo, usava fotos reais minhas com legendas insanas, escrevia sobre meu autismo como se fosse prova de que eu era má, divulgou até o endereço do meu trabalho e incentivava as pessoas a ligarem lá. Por sorte, ninguém levou aquilo a sério, mas foi horrível ver minha vida distorcida desse jeito. O Ryan procurou um advogado por difamação, que disse que tínhamos um caso, mas que ia demorar. Enquanto isso, o blog seguia no ar e a Martina alimentava aquilo todos os dias. Escrevia sobre o Ryan também. Chamava ele de fraco, patético. Dizia que ele preferiu a irmã defeituosa ao verdadeiro amor. Postou fotos íntimas deles com textão sobre o relacionamento. Ryan ficou humilhado. Colegas de trabalho, amigos, todo mundo viu. Mas o pior foi quando ela começou a procurar nossa família distante. Mandou mensagem pelo Facebook para todos os tios e tias, contando a versão dela, dizendo que eu era perigosa e precisava ser internada, que o Ryan estava me protegendo. A maioria ignorou, mas a tia Joyce chegou a ligar preocupada pro Ryan, e ele teve que explicar tudo de novo. Foi um desgaste sem fim, até que a Martina cometeu o maior erro. Apareceu no meu trabalho. Eu estava em uma reunião quando a segurança me ligou avisando que uma mulher estava na recepção, exigindo me ver. Na mesma hora, já imaginei quem era. Pedi para chamarem a polícia e permaneci na sala, enquanto minha chefe foi ver a confusão. Ela voltou chocada, dizendo que a Martina estava lá, gritando que eu era uma fraude, que tinha provas de que eu fingia autismo só para chamar atenção, balançando impressões do meu blog para todo mundo ver. A segurança conseguiu segurar ela até a polícia chegar. Meus colegas ficaram me encarando, e eu queria sumir de tanta vergonha. Mais tarde, minha chefe me chamou na sala dela. Disse que não dava a mínima para as acusações da Martina. Só queria saber se eu estava bem e segura. Não aguentei e contei tudo. Ela foi super acolhedora. Falou que eu podia trabalhar de casa até a poeira baixar e pediu para a segurança proibir a Martina de entrar no prédio. A polícia prendeu a Martina de novo por violar a medida protetiva, e dessa vez o juiz não foi nada leve. Ela pegou 30 dias de prisão e acompanhamento psicológico obrigatório. Ryan e eu achamos que, enfim, íamos conseguir respirar. Aqueles 30 dias foram um alívio. Voltei para meu apartamento depois de trocar as fechaduras e instalar um sistema de segurança, e o Ryan acabou achando outro lugar para morar. Voltamos a ter uma rotina normal, jantando juntos, indo ao cinema em família, sem falar da Martina. Só que deveríamos ter nos preparado, porque quando ela saiu, voltou pior. Estava mais magra, com um olhar completamente fora do normal, cabelo oleoso, roupas todas amassadas, mas o pior eram os olhos, vazios, a não ser quando olhava para mim. Aí era puro ódio. Por causa da medida protetiva, ela não podia chegar perto, mas deu um jeito de me atormentar mesmo assim. Pichou mentirosa no meu carro, deixou flores murchas no trabalho do Ryan, mandou cartas ameaçadoras e desconexas para nós 2. A gente denunciava tudo, mas a polícia dizia que, sem flagrante, era difícil fazer alguma coisa. O Ryan colocou câmeras na casa dele e eu fiz o mesmo. Vivíamos de novo com medo. Até que, numa noite, minhas câmeras flagraram ela vestida de preto, tentando arrombar minha porta. Liguei para a polícia na hora e fiquei assistindo pelo celular enquanto ela mexia na fechadura, com uma calma assustadora. Os policiais chegaram justo quando ela conseguiu abrir a porta. Ela tentou fugir, mas foi imobilizada no corredor. Fiquei trancada no quarto até me garantirem que ela estava sob custódia. Quando saí, um policial me mostrou o que ela tinha: uma bolsa com corda, fita adesiva e uma faca. Disseram que agora ela responderia por tentativa de invasão e porte de arma branca, e que, pelo histórico, poderia pegar uma pena pesada. O Ryan me encontrou de novo na delegacia, nós 2 exaustos. O detetive contou que a Martina vinha planejando tudo há semanas, e acharam até diários com os detalhes dos planos. Não quis saber o que estava escrito, só ouvi que era suficiente para acusá-la de tentativa de sequestro. Dessa vez ela ficou presa. O juiz entendeu que era perigosa demais para responder em liberdade. Ryan e eu saímos chorando de alívio, achando que finalmente tudo tinha acabado. Só que estávamos enganados. Mesmo presa, a Martina continuou tentando nos atingir.
Fez amizade com uma detenta chamada Camila, que logo foi solta e passou a aparecer nos lugares onde eu estava. Não me ameaçava, só ficava me observando, o que era pavoroso, mas não ilegal. O Ryan contratou um detetive particular, e ele confirmou que a Camila passava informações para Martina. Não tinha nada que a polícia pudesse fazer, porque ela não estava quebrando lei nenhuma. Era só os olhos da Martina do lado de fora. Depois vieram cartas de outras detentas, todas dizendo que eu tinha destruído a vida de uma mulher inocente, que o destino ia me cobrar, que a Martina sofria por minha causa. Ryan também começou a receber. A direção da prisão disse que não podia impedir as detentas de escrever cartas. Só nos restava registrar tudo. O julgamento foi marcado para dali a 6 meses. O defensor público tentou convencer a Martina a aceitar um acordo, mas ela recusou. Queria o dia dela no tribunal para me expor. O advogado dela ainda entrou em contato com o Ryan, tentando convencê-lo de que eu era o problema. Mas o Ryan foi direto. Não queria mais ser procurado. Quanto mais se aproximava o julgamento, pior ficava. Mais amigas da Martina saíram da prisão e passaram a aparecer no meu trabalho ou me seguir no mercado. Nunca faziam nada, só observavam, e essa tortura psicológica começou a me consumir. Voltei a ter crises de pânico. O Ryan também não estava bem. Emagreceu de tanto estresse. Não dormia. Nós dois viramos sombra do que éramos. 2 semanas antes do julgamento, tudo mudou. A mãe da Martina ligou chorando para o Ryan. Contou que a Martina tinha atacado outra presa porque ouviu um comentário sobre irmãs. Agora estava em isolamento e enfrentaria novas acusações. A mãe dela implorou para o Ryan visitá-la. Disse que a filha estava desmoronando, mas ele recusou. Depois, ligou para mim, jogando toda a culpa em cima de mim, dizendo que eu tinha destruído a filha dela. Desliguei na cara dela, mas as palavras ficaram martelando na minha cabeça. Será que eu passei dos limites? Será que a culpa era minha? Conversei sobre isso com minha terapeuta, que me lembrou que as escolhas foram da Martina. Que sim, preguei algumas peças, mas foi ela quem decidiu partir para a violência e perseguição. Foi ela quem jogou a própria vida fora por vingança. Isso me ajudou um pouco. Finalmente chegou o dia do julgamento. Eu e o Ryan sentamos juntos no tribunal. Martina estava visivelmente acabada, mais magra ainda, olheiras profundas, não tirava os olhos de mim. O advogado dela tentou pintar ela como vítima da minha manipulação, falou do trabalho dela com crianças especiais, disse que ela tinha enlouquecido por causa dos meus jogos psicológicos, mas o promotor logo desmontou tudo. Mostrou vídeos dela invadindo meu apartamento com uma faca, leu trechos dos diários onde ela detalhava os planos, tocou gravações das ameaças que ela deixou na minha caixa postal, exibiu fotos do meu apartamento destruído. As provas eram incontestáveis. Quando fui depor, o advogado dela tentou me confundir. Perguntou sobre o incidente do smoothie. Mantive minha versão de que ela teve uma reação alérgica. Perguntou sobre testes de gravidez. Disse que não sabia de nada. Tentou me desmoralizar, mas o promotor rebateu quase tudo. O Ryan depôs em seguida. Contou do comportamento cada vez mais agressivo da Martina. Confirmou o assédio e as ameaças. Ele estava triste, mas firme. Quando terminou, Martina gritou que ele era um traidor e o juiz mandou retirá-la da sala. O júri deliberou por apenas 2 horas. Condenada por todas as acusações: tentativa de sequestro, perseguição, assédio, violação de medida protetiva e outras mais. A sentença saiu 1 mês depois e Martina foi condenada a 5 anos de prisão com tratamento psiquiátrico obrigatório. A mãe dela chorava desesperadamente no tribunal, enquanto Martina não tirava os olhos de mim. Antes de ser levada, ela sussurrou com os lábios: "Isso não acabou." Mas na verdade, tudo já tinha terminado.